7 trombetas do Apocalipse 8 e 9. Deixa sua Bíblia aberta em Apocalipse 8 e 9. Nós vamos fazer a leitura, e é esse o grande desafio que nós usamos nesse estudo, é não apenas falar do Apocalipse, mas ler juntos o texto do Apocalipse. Apocalipse 8 e 9. Mas você que está acompanhando o estudo, vê aí o desenvolvimento dessa revelação. Você viu que primeiro foi mostrado 7 igrejas, e se cumpriu essas 7 igrejas, o período dessas 7 igrejas. Depois se abriram 7 selos, e os selos, quando se abrem, queridos, é verdadeiramente o livro se abrindo. Os selos são como senhas que nos permitem entender o que está acontecendo. E então, depois dos selos, vem as 7 trombetas. O que são as trombetas? São anúncios, como se fosse uma sirene que você escutar, e aquilo te chama a atenção, um alarme. Isso são as trombetas. Depois das trombetas, vem as 7 taças. E aí eu quero que você faça também a diferença entre os selos e as trombetas. Porque os selos é a revelação para a igreja. Deus quer abrir para a igreja, da última hora, o livro de uma forma que nunca pôde ser entendido. Nenhuma geração do passado conseguiu entender o que nós vamos poder entender a partir de agora. Porque Deus está desvendando essa revelação. Então os selos são para a igreja, já as trombetas não. As trombetas são voltadas para o mundo. Porque Deus, em sua misericórdia, Ele quer dar o alarme, para que ninguém possa dizer que não teve uma chance. Queridos, se você tem prestado atenção nos noticiários, parece que o mundo está se dissolvendo. As instituições, as nações, os povos, é tanto conflito, tanta coisa ao mesmo tempo está acontecendo com o mundo, para que alguém se desperte, para que o Senhor está fazendo despertamento. Você está dormindo, toca uma sirene e você acorda. É um alarme. Então as trombetas têm esse propósito. Mas o que era uma trombeta? Naquele tempo elas eram feitas geralmente de chifre de carneiro, mas depois foram sendo feitas também de metais, como cornetas, como buzinas, que nós conhecemos hoje. Mas para que se usavam as trombetas naquele tempo? Para avisar do perigo. Tinha os vigias que tocavam aquele apito, avisando do perigo. Também quando tinha um novo rei, começava um novo reino, se tocavam as trombetas. E o significado das trombetas é avisar que o rei virá. Também para divulgar um decreto. Quando o rei sancionava uma lei, ele mandava o arauto levar a lei, levar o pergaminho, abrir, ler em público, e tocava-se então a trombeta. Também quando queria chamar o exército, venham todos os soldados, e aí o Senhor ele vai tocar a trombeta também para que nós possamos nos juntar como um exército. E também um chamado para adoração. Você vai ver que a adoração é uma das ênfases do Apocalipse. Adorar a Deus. E a igreja da última hora será uma igreja adoradora. A trombeta tem a função de dar anúncios importantes. Então Deus vai mandar avisos. E aí você pode até entender comigo que Ele está mandando avisos para nos preparar para a volta de Jesus. Então o propósito das trombetas é avisar sobre a volta de Jesus. Mas só uma pergunta: nós vamos escutar a trombeta? Por quê? Tem uns malucos na internet que fazem uns vídeos aí do sol, nas nuvens, o arco-íris, sei lá o quê, e aí botam um som.
no computador de uma trombeta tocando e fala que foi um anjo que apareceu no céu e tocou a trombeta. Não é isso. A trombeta são acontecimentos, assim como selos, ok? Não é apenas um som, são acontecimentos, só que esses acontecimentos, eles são tão sérios, que é como se tocasse uma sirene, para te chamar a atenção. Então, na verdade, a trombeta é um símbolo para os fatos da revelação. Então, se alguém vier com misticismo, não, porque eu escutei uma trombeta e tal, não é isso, querido. Não é isso. Embora Deus pode fazer isso se Ele quiser. Tocar a trombeta, o mundo inteiro toca, ouve. Mas o que está acontecendo são os fatos, é que é o significado da trombeta. Cada anjo vai trazer uma mensagem específica com o soar da trombeta. Então são fatos alarmantes, grave essa frase, fatos alarmantes, que vão te dar o alarme, que vão fazer o mundo pensar, é verdade o que os crentes estavam falando, é verdade o que a Bíblia diz. Olha, eu vou testemunhar uma coisa para vocês aqui. Toda vez que eu faço esse trabalho, eu vejo luta na igreja, passo por lutas, porque muitas vezes nós ficamos encolhidos e não lutamos, mas quando a gente entra nesse trabalho, nós estamos mexendo no reino espiritual, coisas começam a se revelar. Estou acostumado a ser zombado, até por pastores, tenho sido, ao maluco do Apocalipse, ao cara das 7 trombetas. Estou acostumado com isso, me faz rir. Sabe por quê? Porque é isso que o mundo quer, que você fica dormindo, está tudo bem, e o diabo está fazendo o que quer, e a igreja não está despertada. As trombetas vêm para despertar. Então não vamos falar Apocalipse 8 e 9, as 7 trombetas. Quando vem primeiro o 7º selo, com as 7 trombetas, você vê que o 7º selo abre as 7 trombetas. A primeira trombeta, 1/3 desmatamento e queimadas. A segunda trombeta, vulcões e tsunamis. A terceira trombeta, 1/3 da poluição da água doce. A quarta trombeta, 1/3 da poluição do ar. Depois vem 3 ais. Ai, ai, ai. Antes da 7ª trombeta, as 3 últimas, são 3 ai. O que é o ai? Aviso da dor do mundo, com perseguições por demônios, guerras e por último a volta de Jesus. A volta de Jesus será um ai para quem vai ficar, para quem não vai subir. Essa notícia do Apocalipse, ela é dupla. Ela é boa, ela é maravilhosa. Eu sonho, gente, eu durmo, eu sonho que eu estou subindo nas nuvens, eu estou andando naquelas ruas de ouro. Você pode sonhar, você pode ter alegria, mas eu me lembro, muitas vezes, quando eu ia na igreja, o pastor pregava sobre o Apocalipse, eu ficava com medo, eu chorava. E muitas pessoas, quando ouvem, têm medo. Por quê? Porque não estão preparados. Então, para você que quer ir para o céu, será uma bênção. Amém? Apocalipse 8, de 1 a 6. O 7º selo, 7 anjos com 7 trombetas. Quando o cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Então viu os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro. Lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu do fogo do altar e atirou à terra.
E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. Queridos, quando chegou no 7º selo, houve silêncio no céu. E eu estou voltando nisso aqui, porque é justamente onde começam as trombetas. Primeiro Deus fala para os céus e a terra, silêncio. E sabe o que me chama a atenção? Nós estamos vendo uma fase que muitas pessoas falam assim: não, pastor, não pode parar. Então muitas pessoas: não pode parar de fazer festa, de fazer isso, fazer aquilo. Meu irmão, minha irmã, se Deus mandar parar os céus e a terra, quem sou eu para não parar? As pessoas não querem parar, sendo que Deus está mandando parar muitas coisas. Para tudo, porque algo vai acontecer. O silêncio no céu. Um anjo pega um incensário. O incenso representava a oração, que era aceso o incenso no templo, no Antigo Testamento. É um símbolo também. Um anjo pega o incensário na hora do silêncio e joga o incensário na terra. Pum! Queridos, sabe o que significa isso? Que antes do toque dessas trombetas, nesse período, durante esse período, todas as orações que estão no altar de Deus, porque todas as orações que já foram feitas nesse mundo estão no altar de Deus. Esse anjo, pela ordem do Senhor, vai pegar e de uma vez vai derramar sobre a terra milagres sobrenaturais. Sabe o que é isso? O avivamento da igreja. O avivamento da igreja que vai ser perseguida, da igreja que vai ser perseverante. Muitos crentes desanimaram na fé, se acomodaram, pararam de servir o Senhor, mas teve aqui a igreja que não desistiu, e o Senhor vai fazer, sabe o que? Ele vai despejar dos céus todas as respostas de oração. Ele vai mandar tudo de uma vez. Sabe por quê? Antes da volta de Jesus, ele tem que cumprir todas as suas palavras. Ele não vai deixar nenhum pedido sem ser respondido. E é por isso que haverá esse silêncio no céu, preparando para o toque das 7 trombetas. 7 trombetas significam um anúncio perfeito da parte de Deus. É um toque completo. Não há quem não possa perceber. A pessoa talvez não vai mudar, não vai se converter, porque ela é livre, mas que ela vai saber. E Deus vai fazer uma obra de avivamento. Eu creio nisso. O Senhor vai avivar a igreja. E aqui não estou falando, queridos, de festa, de barulho. Avivamento é conversão, transformação, mudança de vida, é libertação, impacto social. A igreja viva diante do Senhor. Apocalipse 8:7, a primeira trombeta, 1/3 do desmatamento da terra. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve granizo e fogo misturado com sangue, foram atirados à terra. Então foi queimada a 1/3 parte da terra, foi queimada a 1/3 parte das árvores, e também toda erva verde foi queimada. Ao se tocar a primeira trombeta, quando fala granizo e fogo misturado com sangue, muita luta, e queima-se a 1/3 parte da terra, das árvores, da erva verde. Se você for refletir comigo, muito mais do que a 1/3 parte já está queimada. Mas do que sobrou, vou te dar apenas 2 exemplos. Em 2019 teve um grande incêndio na Amazônia. Em uma semana pegou um grande pedaço. O ano passado teve um grande incêndio no Pantanal, que em poucos dias 20% do Pantanal foi embora. Você está vendo incêndios em vários países. O que
que é isso, queridos? Isso de uma maneira cada vez maior. Você vai falar, pastor, sempre teve queimada. Sempre teve. Mas isso é um sinal que vai acontecer cada vez mais para quê? Para despertar a igreja, para despertar também o mundo. Então essas queimadas que têm acontecido, cada vez mais fortes, cada vez mais potentes, é o primeiro toque. As árvores, as plantações, o desmatamento cada vez maior. Apocalipse 8, 8 e 9, a segunda trombeta, vulcões e tsunamis. O segundo anjo tocou a trombeta e uma espécie de grande montanha em chamas foi atirada ao mar. Uma terça parte do mar se transformou em sangue e morreu a terça parte das criaturas do mar e foi destruída a terça parte das embarcações. Aqui quando fala de vulcões e tsunamis, uma montanha em chamas atirada ao mar, é apenas uma forma de fazer você entender que pode acontecer de ser um meteoro, pode acontecer de ser um monte de coisa, um terremoto gigantesco, e aí vai atingir a terça parte do mar, se transformando em sangue. O que é transformar em sangue? Morrer. As criaturas, os peixes, embarcações destruídas. O que é isso, queridos? O mar sendo afetado. A terça parte do mar sendo afetado. Esses vulcões e tsunamis. O mundo parece que vai se desfazendo cada vez mais. Acontecem catástrofes incontroláveis. Aí você volta a falar para mim assim, pastor, terremoto sempre teve. Existem estudos de que aumenta-se a cada dia, a cada ano. A cada ano o número de terremotos no mundo, a cada vez mais e cada vez maiores. Então, isso tudo são sinais também afetando agora, no caso, o mar. Os peixes, a morte dos peixes e a destruição das embarcações. Apocalipse 8, 10 e 11, a terceira trombeta, um texto da poluição da água doce. O terceiro anjo tocou a trombeta e uma grande estrela queimando como uma tocha caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se transformou em absinto. E muitas pessoas morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. Aqui também, quando fala de uma estrela que cai em chamas do céu, isso pode também ser simbolizando um meteoro, uma bomba. Existem já bombas químicas que são lançadas e contaminam, bombas biológicas que lançam doenças que são criadas. Então eles pensam também muitas vezes na questão de guerras mundiais, contaminar a água de um outro povo, envenenamento. A gente não sabe o que pode ser, mas está dizendo que esse absinto, esse amargor, porque você imagina João naquele tempo vendo uma bola de fogo. Se fosse, por exemplo, um míssil, um foguete, ele não sabia o que era foguete. Então ele compara com uma estrela caindo do céu, e aí afetando as águas. Mas na verdade você vê que a água cada vez mais é escassa, a seca cada vez é maior, cada vez tem menos água, e isso é que significa, queridos, a poluição da água doce. O absinto é isso, a poluição da terça parte da água doce, a água virando sangue. Sabe o que significa isso também? Água virando sangue? Essas enchentes que acontecem, que a água está matando as pessoas. Quando acontece uma enchente dessa, eu lembro disso aqui, a água virando sangue. A água também vira sangue, sabe como? O significado de água virar sangue. Cada dia você tem que pagar mais caro para ter água. Cada dia a água é mais difícil. E vai começar a ter guerra entre países
não por causa de petróleo, mas por causa de água. E aí significa a água virar em sangue. Pessoas morrendo por causa da água. E principalmente porque a água está contaminada. Cada vez mais isso é provado. Então essa é a terceira trombeta. E isso também já tem significado para nós. Já faz sentido. Já acontece. Você tem coragem de chegar na beirada do rio e beber água? De se banhar ali? Aquela água está limpa para isso? Apocalipse 8:12, a quarta trombeta é um texto da poluição do ar. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e uma terça parte do dia e também da noite ficasse sem luz. Aqui, quando o anjo toca a trombeta, o sol escurece uma terça parte. O que é isso? É poluição. Tampa o sol. Quem aqui já morou em lugar mais rural, tem menos moradia, você vê quantas estrelas você via. Hoje, na verdade, as pessoas nem param para ver a lua, né? Para ver as estrelas, as pessoas nem param para isso. Mas antes você via muito mais. A poluição também tem feito isso. Tudo efeito da poluição, uma terça parte do ar. Sobre isso, algo também que tem me alarmado muito é o aumento das doenças respiratórias. Você preste atenção que nós vivemos uns poucos dias. Esfria um pouquinho, a gente começa, todo mundo dá aquelas tanto de doenças respiratórias. Então a questão do ar poluído, isso é algo seríssimo. A terça parte do ar já contaminado. Preste atenção nessas 4 primeiras trombetas. Olha só um detalhe aí, para marcar para você. As 4 primeiras trombetas são 1/3 das matas, 1/3 do mar, a morte dos animais marinhos, dos peixes, 1/3 dos rios e 1/3 do ar. Tudo isso já tem significado para nós hoje. Tenho certeza que você consegue entender isso comigo. Mas de uma maneira muito maior, essas trombetas vão anunciar isso. Cada vez isso já vai acontecendo. Então as 4 primeiras trombetas, 1/3 das matas, 1/3 do mar, 1/3 dos rios e 1/3 do ar ser afetado. E aí, queridos, você vê a Terra, o planeta. O foco aqui nas trombetas é o planeta. Onde nós vivemos? Ele está sendo afetado. E aí você vai ler comigo Apocalipse 8:13, que vai falar das 3 últimas trombetas, que são 3 ais, as 3 últimas trombetas. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu, dizia com voz forte: ai, ai, ai dos moradores que moram na terra, por causa do som das outras trombetas que os 3 anjos ainda vão tocar. João, quando terminou essas 4 trombetas que afetam a terra, uma terça parte das matas, do mar, dos rios e do ar, João vê uma águia passando e a águia grita: ai, ai, ai. Esses 3 ais anunciam as 3 últimas trombetas, avisando que a coisa ia ficar mais difícil, que ia doer. O ai é um significado de dor, que ia ser muito pior. A águia e os 3 ais falam isso. Um aviso. No caso, João que viu isso. Esse aviso de que a coisa vai ficando pior. Queridos, como eu queria, como eu desejo que você entenda isso. Tudo que está escrito nessa palavra vai se cumprir. Todas as más notícias que nós ouvimos, é tudo um arranjo
para preparar o cenário para a volta de Jesus. O fim se aproximando. Agora nós vamos passar para o capítulo 9 de Apocalipse. Apocalipse 9, de 1 a 12, a quinta trombeta, demônios soltos do abismo. O primeiro ai. Apocalipse 9, 1. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra. Lhe foi dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e dele saiu fumaça como a fumaça de uma grande fornalha. E do sol e o ar se escureceram como a fumaça saída do poço. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E lhes foi dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E lhes foi dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Também não lhes foi permitido que os matassem, mas que os atormentasse durante 5 meses, e o seu tormento era como o tormento do escorpião quando ele fere alguém. Naqueles dias, as pessoas buscarão a morte e não encontrarão. Também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá delas. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a batalha. Na cabeça deles havia como coroas parecendo de ouro. O rosto deles era como o rosto de um ser humano. Tinham também cabelos como cabelos de mulher e dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraça de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros puxados por muitos cavalos quando correm para a batalha. Tinham ainda cauda como escorpiões, um ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano às pessoas por 5 meses. Tinham por rei sobre eles o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Quando toca a quinta trombeta, cai uma estrela do céu e ela abre o poço do abismo, e do abismo saem como gafanhotos, mas na verdade são demônios. Essa quinta trombeta, queridos, para mim é mais assustadora, porque se você tem visto o diabo a fazer o que tem feito, quando tocar essa quinta trombeta, ele vai ser solto assim para fazer tudo o que ele quis fazer. O diabo já sabe que ele vai perder no final, ele já sabe, mas ele quer deixar um prejuízo, ele quer fazer a gente sofrer. Então ele vê que esses gafanhotos, representados como gafanhotos, e aquela escuridão, e esses gafanhotos têm um ferrão, mas eles têm uma ordem: você só pode ferir quem não tem o selo de Deus. Lembra do capítulo 7? Quem tiver o selo de Deus, o selo do Espírito Santo, não pode ser tocado. Amém? Então nós temos que buscar o selo do Espírito Santo. E aí tormentou essas pessoas que não tinham o selo de Deus. Esses gafanhotos, aí eu quero que você pense comigo, João também vendo, ele não sabia o que ele estava vendo. Ele vê ali algo que parecia um cavalo, parecia um leão, parecia um cabelo de mulher, parecia um ferrão. E a gente lembra daqueles soldados romanos, por exemplo, que tinha aquelas capas, que parecia um cabelo voando, aquele capacete, aquela lança, e saía. E aí ele vai falando sobre esse cenário de guerra, e eles estavam ali atormentando as pessoas. Sabe qual é o significado disso daqui? É que tem muitas coisas que talvez agora não dá para a gente entender, mas na hora que acontecer nós vamos saber. Esse quinto selo, aí o Abaddon e o Apolion, fala que o anjo do abismo, porque o diabo, gente, ele não quer ficar no inferno não, ele quer ficar aqui, atormentando a nossa vida. Sabe que ele quer ficar lá no inferno? Lá não presta.
Mas essa quinta trombeta, esse destruidor vai vir tentando destruir o que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Vai tentar destruir o máximo de pessoas possível. Por quê? Ele sabe que Jesus está quase voltando. Só que você leu aí que aquela igreja que vai ter o selo do Espírito Santo, o avivamento que vai acontecer verdadeiramente na igreja, aquela que é selado pelo Espírito Santo, não poderá ser tocado. Você viu aí que Deus vai derramar o incenso das orações e vai fazer milagres da terra. E você não poderá ser tocado se você tem o selo de Deus. O que é isso? É uma perseguição espiritual. Um tempo de perseguição. Igreja, temos que despertar para a oração. Eu sonho com a igreja que faz menos coisas e ora mais. Porque muitas vezes nós gastamos tanto tempo fazendo coisas e gastamos pouco tempo em oração. Muito carinho eu falo assim, mas como pastor e como alguém que crê. Quanto tempo você tem gastado em oração? Quanto tempo você tem vindo buscar? Quantas vezes você vê, até mesmo vejo igrejas fazendo festas, fazendo tantas comemorações, imitando até festas do mundo, fazendo festas iguais às do mundo, pensando que vai ganhar as pessoas que não vão, estão enganando, estão sendo enganados. Nós precisamos reclamar e buscar, é dobrar nosso joelho. Vidas precisam de conversão, queridos, porque quando vier essa batalha espiritual, se nós não estivermos em jejum, em consagração, se nós estivermos vindo para a igreja como se estivesse indo para um clube, para ver a roupa dos outros, para ver o cabelo da pessoa, para ver a maquiagem, olha a lição que Deus está mostrando para a igreja, que a máscara você tem que colocar, para tirar as vaidades. Essas máscaras vêm para isso, para tirar nossa vaidade, nosso orgulho. Quantos crentes vão para a igreja a vida inteira religiosamente, chega ali porque vai, porque o marido vai, porque a mulher vai, porque a mãe vai, porque é religioso, porque é filho de crente. Deus quer uma igreja de oração, porque a batalha espiritual será muito grande. Esses demônios da quinta trombeta, um tempo de grande batalha espiritual. Somente a igreja daqueles que são selados, consagrados, é que vai sobreviver. Igreja que é clube, que é só festinha, não aguenta. Chega essa aprovação, ela esmurece. Mas aquela que quer consagração, vai perseverar. Apocalipse 9, 13 a 21, a sexta trombeta. Guerras no rio Eufrates. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solte os quatro anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Então foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte da humanidade. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. E assim nesta visão pude ver que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças de cor de fogo, de jacinto, de enxofre. A cabeça dos cavalos era como a cabeça de leão, e a sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre, que saíam da boca dos cavalos, foi morta a terça parte da humanidade, pois a força dos cavalos estava na boca e na cauda deles. A cauda deles era semelhante a serpentes com cabeças, e com elas causavam dano. O resto da humanidade, isto é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não deixaram de adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, das suas feitiçarias,
nem da sua imoralidade sexual e nem dos seus filhos. A sexta trombeta, guerras a partir da região do rio Eufrates. Escuta bem isso aí. Lembra lá no Apocalipse 7 que tinha 4 anjos segurando os ventos? E Deus falou assim, ó, fica aí, segura aí, não deixa sair não. Agora ele fala assim, pode soltar esses anjos, pode soltar. E eles estão ali na região do rio Eufrates. Lembra comigo o que é a região do rio Eufrates? Foi naquela região ali, naquelas proximidades, que a Bíblia descreve que foi o Jardim do Éden. Foi naquelas proximidades que foi a Torre de Babel. Foi ali que foi o Império Babilônico. E é sempre naquela região que sempre está tendo uma guerra. Você vai entender comigo. João vê um exército e ele vê uns carros, cavalos, soltando fogo, cuspindo fogo. Ele fala assim, eu não sei o que é isso. Ele não sabia o que era carro de guerra, o que era avião soltando bomba. Ele não sabia. Ele não sabia o que era isso. E aí ele vê ali, saindo ali fogo, como se tivessem caudas. E eu quero que você reflita comigo sobre essa região do rio Eufrates. Aquela região ali do Iraque, da Síria, e logo do lado ali está o Afeganistão, onde está tendo conflito agora. Do lado ali do Iraque e do Irã. Tudo naquela região ali. Sempre naquela região está tendo guerra, está tendo algum conflito. E o foco deles é vir para Israel. Isso aí, queridos, marque o que eu estou falando. Uma terceira guerra mundial. Começando por ali. Então, quando você vê essas notícias, lá, aqui está tudo bem. Isso. Mas o que mais me alarma é o versículo 19 e 20, que as pessoas não se arrependerão. Você está vendo isso aí, queridos? Você tem gente aí, isso tudo que nós passamos nessa pandemia, a pessoa não mudou nada. Mas ela pensou ser mais humilde, mais temente, mais cuidadosa, ter mais respeito pela vida, mais respeito por aqueles que estão de luto, por aqueles que estão morrendo, que estão enfermos. Não, teve gente que não está nem aí. Esse texto está aí. Apocalipse 9, 18 e 20. 21. As pessoas não se arrependem. Então o que é isso, queridos? Uma guerra, uma grande guerra mundial. Agora nós vamos terminar a 7ª trombeta, mas aí tem um novo intervalo. Você vai ver que sempre tem um intervalo. Teve o primeiro intervalo entre as 7 igrejas e os 7 selos, que foi o trono de Deus. Depois o segundo intervalo entre os 7 selos e as 7 trombetas, que foi a visão dos salvos no céu. E agora entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta tem um outro intervalo, onde João vê um livro, ele come o livro. Ele fala assim, agora é tempo de você comer a palavra. E depois ele vê as 2 testemunhas preparando então para a volta de Jesus. Para ler a 7ª trombeta, nós temos que ir para Apocalipse 11, porque no caso agora tem um intervalo, como eu falei. Apocalipse 11, 15 a 19, a 7ª trombeta, que é a volta de Jesus. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu vozes fortes dizendo, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. E os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono diante de Deus, se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, para destruir os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu,
e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. A sétima trombeta é o anúncio da volta de Jesus, o anúncio final. É a partir de agora. Fala que ele veio e tomou o reino, que ele vai reinar, que ele tomou ali para julgar e para poder reinar, assumiu o poder, que chegou o tempo da sua ira, o tempo do julgamento de Deus, e ele vai dar o galardão, vai dar a recompensa, ou seja, o juízo final, o anúncio da volta de Jesus. É o anúncio final. E aí da sétima trombeta em diante, queridos, a gente não pode falar de tempo, mas aí são coisas assim que já é muito rápido. As 7 taças, eu creio que vai ser mais rápido ainda, porque chegou o tempo de Deus avisar, é agora, o rei está voltando. Vou te dar aqui uma informação sobre a sétima trombeta, a volta de Jesus. Decora isso, pelo amor de Deus, igreja. Decora isso. Tem gente aí pregando o arrebatamento da igreja e esquece de um detalhe, que antes do arrebatamento da igreja vai ter a ressurreição dos mortos. Não tem como separar uma coisa da outra. Primeiro os mortos vão ressuscitar, diz a Bíblia em Tessalonicenses 4, 16, 17. Em seguida, no mesmo momento, a igreja é arrebatada. Então não vai ter arrebatamento. Por isso que eu falo mal desses filmes de apocalipse, de novela, essa coisa livre aí, que mostra que eles são arrebatados, mas o cemitério está do mesmo jeito. Não mostra a ressurreição. Os mortos vão se levantar. O cristianismo, qual a diferença do cristianismo para o espiritismo? O espiritismo acredita na reencarnação, nós acreditamos na ressurreição. Por que que a igreja primitiva era tão poderosa? Eles morriam pela fé. Não tem problema morrer não, porque quem vê morrer? Eu vou ressuscitar. Nós acreditamos na ressurreição. Então os mortos vão ressuscitar. Olha o que diz 1 Coríntios 15, 51 e 52, fazendo relação com a sétima trombeta. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E quando tocar a trombeta, ressurreição dos mortos e arrebatamento da igreja. Aí tem um outro problema muito sério, que muitas pessoas esquecem. Quando fala assim, que a igreja foi arrebatada, ninguém viu. Não, queridos, a Bíblia diz em Apocalipse 1:7, que quando Jesus voltar, todo olho verá. Todo olho verá. A igreja será arrebatada. Os mortos ressuscitarão. E todo olho verá Jesus voltando. Não tem como separar esses fatos. Jesus vai primeiro arrebatar a igreja, aí esquece a ressurreição dos mortos, e depois ele volta. Não. Lê direito. Nós vamos estudar isso com calma mais vezes. No momento em que ele ressuscita os mortos, arrebata a igreja, ele se encontra com a igreja nas nuvens. Então é junto. A sétima trombeta é a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja. Amém? Guarde isso. As trombetas anunciam a volta de Jesus. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, marque esse texto, que explica muito bem. Ressuscita os mortos e arrebata a igreja. A sétima trombeta é esse anúncio. Agora, nós não podemos dar datas
dias, horas. Ninguém pode fazer isso. Louco é quem faz isso. Concluindo as 7 trombetas, para você lembrar, a primeira trombeta, 1/3 das queimadas, a segunda trombeta, os vulcões, os tsunamis, 1/3 do mar afetado em sangue. Terceira trombeta, a poluição da água doce. A quarta trombeta, 1/3 da poluição do ar. E os 3 ais, que são a quinta, a sexta, a sétima trombeta, demônios soltos do abismo, luta espiritual, guerras no Eufrates, uma terceira guerra mundial. E a sétima trombeta, o anúncio da volta de Jesus. Talvez você fale comigo, pastor, é muita coisa para minha cabeça. Sim, eu sei disso. Mas você precisa de guardar uma coisa só. É importante você saber isso tudo que eu falei, porque o Espírito Santo, talvez você pense que você vai esquecer, mas o Espírito Santo vai te lembrar depois. Por isso que eu tenho me dedicado, feito resumos, estou mandando, quem quiser receber, não estiver recebendo, pode me pedir, para você memorizar, escutar, ler, tá? E outra, tem várias igrejas. Eu tenho uma igreja nos Estados Unidos, tenho várias igrejas no Brasil que esperam eu fazer o estudo aqui. Assiste, eu mando o texto, e eles estão fazendo lá também. Porque essa mensagem é muito séria, você tem que decorar. Se esforce o máximo. Então você vai guardar só uma coisa, se você esquecer tudo que eu falei. Guarde só isso. Fique atento. Fique atento. Quando você vê algo acontecer, é o soar das 7 trombetas. Fique atento. O Espírito Santo vai te mostrar. Feche seus olhos em nome de Jesus. Oh Deus, diante dessa palavra, dessa revelação tão séria, tão grandiosa, das 7 trombetas, eu te peço, meu Pai, revela ao nosso coração o significado desta mensagem. Revela ao nosso coração, Senhor amado, o que o Senhor tem para a tua igreja. E que nós sejamos, ó Pai, uma igreja, Pai, que está atenta, Pai amado, ao toque das trombetas, ao anúncio da volta do Senhor Jesus, ao que o Senhor tem para cumprir nessa terra. Que nós não sejamos pegos despreparados, mas que o Senhor Deus venha preparar a tua igreja através do selo do Espírito Santo e fazer, ó Pai amado, ser uma igreja, Pai amado, cheia do teu poder, uma igreja, Pai amado, que não está apenas na terra, mas uma igreja que vai morar no céu. Em nome de Jesus, ó Pai, eu declaro, Pai amado, uma igreja espiritual, uma igreja de Deus, uma igreja, Pai amado, perseverante. E, ó Pai amado, que nós tenhamos a unção e o discernimento, em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo agora todo medo, toda dúvida, toda mentira de Satanás, toda incredulidade agora, e que você possa crer em nome de Jesus. Amém. Você diz, eu creio. Aleluias. Você está ouvindo Web Rádio Servindo com Amor. 24 horas com você.